Prontinho. Então, mais uma vez, bem-vindos, né? Esse curso, ele é uma iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com a Fiocruz e a Universidade de São Paulo. E então, o objetivo geral é justamente capacitar esses profissionais, médicos, enfermeiros e farmacêuticos, à fitoterapia clínica. Então, especificamente a prescrição, ok? O período de oferta desse curso, que teve início 13 de maio, vai até o dia 30 de setembro desse ano. Então, imagino que vocês já estejam aí bem familiarizados com a plataforma, mas a gente vai ter oportunidade de passar aí também em relação a alguns pontos para que vocês possam estar também tirando dúvidas. Então, dando sequência. A nossa programação de hoje, ela compreende aí um momento de boas-vindas e apresentações. Depois a gente pode seguir com um combinado para uma boa convivência, né, aqui no, nesse ambiente virtual. Na sequência, a apresentação do curso, a própria tutoria. E então, vamos especificamente para os nossos casos de discussão que foram enviados previamente lá pelo fórum. Um caso que é da micânia, em que nós vamos tratar ali a parte farmacotécnica, que é o foco, né, dessa discussão. E depois, o caso 2 nós abordamos ali a cena alexandrina e para discutir um pouquinho sobre a questão da interação medicamentosa, certo? Vai ter um momento ali para comentários, dúvidas, todo momento a gente vai estar interagindo, tá ok? A previsão de término aí para as 16 horas. Tudo bem? Ok. Então, vamos iniciar aí então com essa apresentação. Hoje a gente está num grupo pequeno, e então vocês podem ficar à vontade aí para falar o nome, a cidade, a formação, a instituição onde vocês atuam, assim como a experiência com plantas medicinais e fitoterápicos e a expectativa no curso. Então, como já dito, nessa turma a gente tem profissionais com diversos níveis de experiência, inclusive colegas muito bem titulados. Então, é, só por isso a gente já consegue sentir que vai ser uma discussão muito rica, né? Então, é, posso puxar a fila para a apresentação e aí então vocês ficam à vontade, tá? E a gente vai se organizando. Bom, meu nome é Belmiro, eu venho lá do interior de São Paulo, atualmente moro em Brasília. Estou fazendo um doutorado em Ciências Médicas, pela UNB, com foco em plantas medicinais e fitoterápicos. Atualmente eu trabalho como consultor na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde. E estou aqui especificamente como tutor para mediar a discussão dos casos. Então, lembrando que a função do tutor nesses encontros não é a gente ficar ali dando a aula, mas sim é discutir o conteúdo por meio desses casos que são enviados previamente. Tudo bem? Então, fiquem à vontade. Próximo. Boa tarde a todos e todas, né? Meu nome é Deise, eu sou farmacêutica de formação, né? Fiz um mestrado e doutorado na área de ciências farmacêuticas na UFRJ, sou aqui do Rio, moro em Maricá, uma cidade afastada, né, do Rio. Eu trabalhei durante muitos anos na Fundação Oswaldo Cruz, em Farmanguinhos, com a parte de pesquisa de produtos naturais na área de fitoquímica. E aí, tem uns 3 anos, eu estou trabalhando no Instituto Vital Brasil, em Niterói, na área de desenvolvimento de fitoterápicos. É isso, é um prazer estar aqui, aprender bastante aí com vocês. Igualmente, Daisy. Que currículo rico, né? Eu não sabia que esse instituto que você está agora tem no Rio, porque me parece que ele tem o mesmo nome lá de um de São Paulo, que fica dentro da cidade universitária, né? O Butantã. É porque é o mesmo fundador, né? Ah, O ok. Vital Brasil, ele fundou o Butantan e veio depois para o Rio e fundou aqui o Vital Brasil, né? Que acabou ficando com o nome dele.
Entendi. E o foco lá, na verdade, é a produção de soros, né, antiofídicos, mas a gente tem a gerência de fitoterápicos que está assim, batalhando já há alguns anos, com a Leide Ferreira, que também está fazendo o curso, só que ela é de outra turma. Eu entrei tem 2 anos, né, depois que eu terminei o doutorado, para a gente somar aí e fazer a difusão também, né, do uso das plantas medicinais fitoterápicas de forma segura. É isso que a gente vem batalhando aí. Boa. Show. Obrigado. Alguém mais? Daniela abriu o áudio. Bom, eu sou Daniela Quadros, de Belo Horizonte, sou doutora em Ciências Farmacêuticas pela UFMG. Minha orientadora foi a professora doutora Raquel Castilho, do Rio, da UFRJ. Talvez Deise conheça a Raquel. E, nesse sentido, né, o meu trabalho com a fitoterapia, eu continuo na universidade, né, na UFMG, conduzindo dois trabalhos que envolvem a implantação e implementação de uma farmácia viva no município de Itajubá, aqui no sul de Minas Gerais, região da Serra da Mantiqueira, e uma cooperativa de produtores de fitoterápicos, né, e drogas vegetais no município de Brumadinho. É um projeto de extensão que visa o emprego verde, né? Ele é uma parceria da UFMG junto ao Ministério Público do Trabalho, para que a gente possa desvincular após um diagnóstico local da região de Brumadinho, acho que todos sabem, né? Do crime que aconteceu em relação à empresa Vale, né, no rompimento da barragem do Córrego do Feijão. E nós estamos na tentativa, por meio de 7 cooperativas, uma delas coordenada, né, pela professora Raquel, e eu atuo junto a este grupo para a implantação de uma cooperativa, né, de produtores de fitoterápicos e drogas vegetais, né, com o intuito de desvincular, né, essas pessoas da minério dependência e trazer, né, os potenciais que já existiam no município, né? Lá existem muitas comunidades quilombolas, tradicionais indígenas, né, que vão trazer assim uma riqueza para esse projeto que além da produção, ele tem uma ação também socioambiental e educativa. Então, atualmente eu estou nessas frentes, né, as farmácias verdes e a essa cooperativa de Brumadinho. Uau! Que riqueza! Muito bom. Então já temos aqui Rio, Minas sendo representadas. Bem-vinda, Dani. Obrigada, um prazer estar com todos aqui. Igualmente. Próximo. Boa tarde, meu nome é Mariane. Dá para ouvir? Dá? Eu sou médica de família e comunidade de Pernambuco, atuo em Petrolina, Pernambuco. Assim, comecei não uso muito a fitoterapia na minha prática, uso muito pouco, não posso falar que sou experiente, porque realmente não sou, mas a intenção é essa, é saber mais sobre a fitoterapia para trazer para a nossa residência aqui na Univasf. Quem sabe até implementar a farmácia viva, alguma coisa em algum UBS aqui da cidade, né? Porque ainda a gente não tem. E seria muito interessante. Fantástico. Mariane, descobri há pouco tempo que tem uma residência em práticas integrativas e complementares à saúde aqui na UNB, mas é a segunda do Brasil. Já existe uma outra iniciativa aí Brasil afora. Então, que a gente possa levar essas opções terapêuticas aí, né, tá difundindo por meio, das residências, né, do ensino qualificado. Muito bom. Obrigado. Bem-vinda. Você está no lugar certo. Alguém mais? Pode ser eu. Oi, Tá me ouvindo? Luciano. Baixinho. Tá me ouvindo agora? Melhorou. Então, eu sou farmacêutica, concluí agora o meu mestrado em plantas medicinais, aromáticas e condimentares pela Universidade Federal de Lavras e vim procurar mais conhecimentos. Bem-vinda. Obrigada. E fique à vontade também para contribuir com todos os seus estudos e pesquisa, tá bom? Meu foco mais foi em controle de qualidade, mas eu quero seguir a área de fitoterapia e a gente está buscando mais conhecimentos, né? Trocar ideia aí, ter contatos também. Bacana. Maravilha.
Belmiro, eu posso fazer uma pergunta para Luciana? Sim. Pode. Ô, ô, Luciana, o ano Ah, passado eu participei do encontro do seu programa de pós-graduação de plantas sim. medicinais e aromáticas. Foi fantástico, viu? Maravilhoso. Foi sobre óleos E essenciais, né? foi óleos Inclusive, essenciais. E aí, espero que vocês continuem com novas edições. sim, eu estava até na organização, mas você também falando de óleos essenciais, minha família é de Viçosa, né, Minas Gerais, eu sou formada lá, e agora em agosto vai ter um evento sobre óleos essenciais, acho que é um simpósio internacional latino-americano. Então já fica o convite aí para conhecer, Verdade. bem bacana também. Amiga, Até o Rômulo, obrigada. que é um dos palestrantes, vai participar. Muito bom. PC chegando agora e Cris, né? A gente está aqui fazendo uma rodada de apresentação bem breve, então cada um fica à vontade aí ao término. Luciana, bem-vinda e fique à vontade aí para se habilitar. Boa tarde, consegue me ouvir? Boa tarde, Gabriel, Não bem-vindo. consigo ligar o vídeo, mas uma satisfação enorme, prazer a todos. Eu sou Gabriel, eu sou médico de família e comunidade, nascido e crescido no Pará. Sou mestre em ensino e saúde e sempre fui prescritor do saber amazônico. E atualmente eu moro em Recife, em Pernambuco, eu faço meu R3 em medicina paliativa. Uau! É desafiador, né? Os cuidados paliativos, tanto pelo cenário quanto Sim, as práticas. Nem sempre, eu lembro quando atuava em hospital, Gabriel, nem sempre a gente encontra ali evidências quanto a algumas práticas. O mais importante é dar o conforto, né, para o paciente, para a com família. certeza. Que bom, bem-vindo. Aí, Mari, você não está Obrigado. sozinha, né? Que bom. É, quem Pois é, mais? muito bom encontrar mais uma UFC aqui, É, é isso. E está tendo um congresso importante nessa semana, né, sobre medicina da família. em Manaus. Manaus. Uau, legal. Acho que tá faltando mais um ou outro. Não tá chegando, Grazi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Graziela, sou farmacêutica, moro na cidade de Caldas, Minas Gerais, sul de Minas, né? Me especializei agora, por último, no cultivo de plantas medicinais, lá em Jardinópolis, né? Sim. Com o pessoal da farmácia da natureza, um curso muito bom, valeu muito a pena. E agora estou fazendo fitoterapia avançada lá na USP com a professora Ana e quero estar cada vez mais me aprofundando na parte da fitoterapia, porque a minha intenção é estar levando a fitoterapia aqui para o meu município. Tá trazendo essa outra alternativa, né? Porque hoje a gente que trabalha na parte pública, a gente vê que as pessoas hoje acabou essa vontade de usar as plantas, né? Os medicamentos hoje, os tradicionais, medicamentos padronizados, Já tá, tá o saindo pessoal tá, toda de certeza. Peraí, rapidinho, Maria. Opa. tá todo mundo assim, as pessoas acho que tem desacreditaram nas plantas medicinais. Hum, Agora a gente está tentando resgatar, né? É um resgate. Também entendo da mesma forma. Muito bom. Graziela, olha, fico muito feliz em encontrar, né, aqui uma colega que começou ali, né, do cultivo. Isso foi ela com o Douglas, é isso? Sim, com Douglas e a professora Ana, Ana Maria. Nossa, maravilhosos. Ana Maria. E agora você está indo para a parte clínica, ali junto à Ana Flávia. Que Ana maravilha, Flávia, muito bom também. muito bom. Percorri um caminho parecido com esse. Comecei com a Ana Flávia Também. e depois
em Ribeirão Preto. Então, aí a gente tem uma, uma formação muito próxima. Que legal. Que bom. Que bom, bem-vinda. É, Obrigada. tem mais aqui? Tem mais alguém, gente? O Cris tá por aqui? Boa tarde, A Lívia, gente. A Lívia tá com câmera aberta aqui já no jeito. Oi, Lívia, boa tarde. tudo bem? Meu nome é Lívia, eu sou médica, sou formada na USP de Ribeirão Preto. Voltei alguns anos depois para fazer o curso de fitoterapia clínica lá com o pessoal da Farmácia da Natureza. E na prática clínica, acho que o meu maior desafio na prescrição de fitoterápicos é porque no município em que eu moro, a gente não tem disponível os medicamentos do Renan. Então, como eu trabalho com pacientes do SUS, às vezes o acesso, por motivos financeiros principalmente, ou por farmácias qualificadas, né, para a produção de fitoterápicos, acaba dificultando um pouco a prescrição, então eu acabo optando mais pelas infusões, decocções, que os pacientes tenham acesso facilitado. Eu moro hoje no litoral de São Paulo, e aqui a intimidade dos pacientes com os tratamentos com as plantas medicinais é muito grande. Na verdade, a gente aprende bem mais com eles do que eles com a gente. Então, a diversidade aqui da Mata Atlântica é incrível, né? Então, a gente consegue, na forma aí fresca e natural, ter muito contato com as plantas medicinais. É uma experiência muito bacana. Que bacana. Realmente, bem-vinda, Lívia. Então, Obrigada. ali, o grupo dos médicos já está aumentando aqui. Por enquanto, estamos entre farmacêuticos e médicos, né? Nenhum enfermeiro até agora. Não, né? Ok. É, mais alguém? Boa tarde, Boa tarde. Arielle. Como vai, Arielle? Cheguei um pouquinho atrasada, desculpa. Imagina. É, sou farmacêutica, formada pela Universidade Federal do Pará. Me formei em 2015, fiz 10 anos de formada. Atualmente, parei e estou me especializando. E foi uma área que eu me interessei bastante, a fitoterapia. Fiz o outro curso, gostei muito, o de harmonizando conhecimentos, né, que foi uma demanda da Fiocruz também, e agora teve essa outra oportunidade e acabei me inscrevendo para adquirir mais conhecimentos. Fiz duas pós, fiz uma pós em farmácia clínica e cuidados farmacêuticos. Fiz o meu trabalho, o artigo baseado na fitoterapia. Sempre foi algo que me chamou muita atenção e fiz uma pós em estética também e fiz o meu artigo também baseado no uso de produtos estéticos fitoterápicos. E é isso, estou querendo me especializar nessa área aí. Muito bem. Seja bem-vinda, você está no lugar certo. E tem um currículo muito bom também. Legal. Bom, acredito que a gente tem tá faltando alguém. Eu acho que a Cris colocou no chat aí Ah, alguma obrigado. coisa. Obrigado, Daisy. Tá aqui, Cris, boa tarde. Estou com dificuldades técnicas aqui no celular. Atrasei um compromisso, estou fora. Sim, assim que conseguir chegar em casa, conecto mais efetivamente. Tranquilo, vai acompanhando a gente aí. Então, acho que a gente já pode decolar. Vou lá voltar aqui para o compartilhamento de tela. Eu acho que ela é a única enfermeira, né? A Ela é Cris, enfermeira. olha só. Muito bom trabalhar em equipe multi, né? É uma troca rica. Então, apresentados, podemos seguir. E o segundo ponto, a gente fazer uma pactuação para um trabalho em equipe. E pergunto para vocês, o que que vocês consideram importante já deixar acordado desde o início? Quero ouvir a todos. Para o nosso trabalho aqui em conjunto, nesses encontros síncronos, o que que a gente pode deixar acordado?
Eu acho que cada um vai falar, né, o que entendeu de cada caso, da forma como, né, conseguiu absorver ali Uhum. e assim, sem criticar qualquer dúvida do outro, né? Eu acho que isso é porque cada um tem uma experiência, cada um tem uma vivência, mas todo mundo aqui está buscando a mesma coisa, né? Aprender mais, é colocar isso no cotidiano do seu trabalho. Então, eu penso mais ou menos assim. Perfeito. Acho que esse é um ponto importante, porque assim, essa apresentação é justamente para quebrar um pouco o gelo, né? Cada um conhecer um pouquinho o colega que está aqui do lado. E assim, gente, cada um tem um nível de experiência. Não vou repetir tudo que a Daisy falou, que já foi muito bem colocado, mas é isso, gente, né? Para ficar à vontade, né? E todas as perguntas serão muito bem acolhidas. Então, vamos nesse sentido. O que mais? Bom, tem algumas sugestões aqui, e então, é, essa é a primeira edição do curso de fitoterapia clínica. Então, caso vocês observem algum conteúdo que não esteja adequado, peço para que vocês nos sinalizem, para que a gente faça aí as correções para as próximas turmas, tá bom? Já identificamos alguns erros, estão sendo corrigidos, então. Se vocês enxergarem algo, por favor, não, não fiquem desconfortáveis em sinalizar. Pelo contrário, vai ajudar muito, tá bom? Segundo, a pontualidade. A gente não conseguiu aí hoje iniciar exatamente às 14 horas, mas que no próximo sábado a gente se organize ali, chegar uns 5 minutinhos antes e às 14 horas a gente decola. Combinado? Belmiro, só uma dúvida. Sim. A sala só abre exatamente 2 horas, é isso? Eu tentei entrar uns minutinhos antes, mas não consegui. Olha só, eu cheguei 1h30 e ali então chequei os botões, se estava tudo funcionando, então Ah, pronto. é, Acho que foi mais aqui mesmo o erro, então, tá certo. possivelmente, então assim, às 14 horas, aí tá, né? A gente pode flexibilizar ali 3, 5 minutinhos, aí esquentou, vai, decola. Então vamos seguir dessa forma, beleza? É, todas as perguntas são bem-vindas, assim como a Daisy já colocou. Que mais? Que é importante. Vamos focar nas questões referente ao tema de encontro, né? Então, qual que é esse nosso primeiro módulo? Etnobotânica, etnofarmacologia, formas farmacêuticas e interações medicamentosas. Farmacologia e interações medicamentosas. Então, esse é o escopo do nosso encontro. Os casos que foram compartilhados, que a gente vai discutir, estão com esse recorte, tá ok? Então, por exemplo, um dos casos ali é do guaco, que é o primeiro que a gente vai discutir hoje. Logo mais na frente, a gente vai ter só sistema respiratório, para aprofundar na clínica, certo? Então, que mais para a gente focar no que é essencial, que dentro da fitoterapia existem muitas curiosidades, e aí a gente quer contar caso, e com isso talvez isso acabe estourando o tempo. Então, que a gente possa também ter esse foco no que é essencial. Legal? Cordialidade e respeito com a fala de todos. Acho que é algo já intrínseco, né? Esse é um ambiente seguro. Então, a gente já tem isso já pactuado ali com os outros tutores. O que acontece em Vegas fica em Vegas, né? Então, o que acontece aqui dentro desse ambiente, podem ficar tranquilos que estão todos seguros. Vou pedir para que mutem os microfones para não ter ruído e, se possível, para que deixem suas câmeras abertas para que possa aumentar a nossa interação. E de tempo em tempo, então, vão ter as pausas e aí a gente aproveita para fazer as trocas. Tudo bem? Essas são algumas sugestões. Vocês estão de acordo com com esse combinado?
Joia, Sim. joia. Sim. Então, o Sim. contrário. Alguém não está de acordo? Boa. Então, bora para frente. Falando um pouquinho sobre o curso, é, esse era um curso bem extenso e, na verdade, a gente acabou quebrando ele em dois. Atualização em fitoterapia com os aspectos fitoquímicos e farmacêuticos que foi lançado no ano passado. E existe uma previsão de lançamento também para o final desse ano, logo ao término desse curso. Foram ofertadas 800 vagas que acabaram em menos de 24 horas. E esse curso, com os aspectos clínicos, então foram ofertados aí 1.000 vagas. O primeiro curso foi para farmacêutico, foi destinado a farmacêutico, já esse para médicos, enfermeiros e farmacêuticos. Eu não lembro exatamente aqui em quanto tempo acabou, mas também foi muito rápido. Então, parabéns àqueles que conseguiram, estão aqui, porque já é uma primeira vitória. E em relação às características do curso, ele é no nível de aperfeiçoamento, com 180 horas. Para esses profissionais, somos em 20 tutores, médicos e farmacêuticos. A relação, então, é de 50 estudantes por tutor. E com isso a gente dá o suporte ali no fórum, existem dúvidas que vão chegando diretamente para o tutor, a gente procura lhe dar o suporte. E esses encontros híbridos, né? Então, com aulas assíncronas e como essa, como a gente está aqui, com as aulas, com os encontros síncronos. E então nós temos aí dentro da nossa plataforma da Fiocruz, em ambientação, tem um tutorial de navegação e o guia do estudante. Vocês podem observar, acho que todos já navegaram por lá, está bem aqui. Então, as principais dúvidas quanto à navegação na plataforma e as regrinhas do jogo estão aqui. Tá legal? Alguma dúvida até agora? Tudo bem? Voltando. Então, esse também faz parte do combinado, o que que a gente vai ensinar, o que que a gente vai aprender. Então, a gente vai focar justamente naquilo que é essencial. Lógico que existem questões importantes, por isso a gente pode também, às vezes, expandir um pouco mais, mas aquilo que é curioso, interessante, talvez a gente não consiga contemplar nesse momento. Quanto à organização do curso, então, esse primeiro módulo, nós temos aí a etnobotânica e etnofarmacologia, fórmulas farmacêuticas e prescrição, farmacologia e interação medicamentosa. Logo depois, sistema digestório, circulatório e metabólico, que acabou de abrir essa semana. Não sei se vocês já deram uma olhadinha lá na plataforma, a gente vai liberando aos poucos. E depois, nós temos aí sistema respiratório, tegumentar e inflamação. Por fim, gênito urinário feminino, masculino e sistema nervoso. Tá ok? No fórum, tem ali um tópico cronograma, com todas as datas dos nossos encontros. Porque o objetivo é justamente a gente fazer aqui um formato de aula invertida. Então, antes, o aluno vai, se prepara para as atividades. Nesses encontros, vai poder aplicar os conceitos, né? E aí a gente vai ter essa troca com feedback. Então, depois, a ideia é aplicar esses conceitos na prática, ok? Seguindo esse fluxo. Então, primeiro, aqui a introdução à fitoterapia, tem ali os testes para fixar a tutoria. Terminou a nossa tutoria de hoje, já vai para o segundo. E assim por diante. Tranquilo? Alguma dúvida quanto ao funcionamento do curso, a organização? Tranquilo? Então, nós temos um caso clínico que deve durar aí em torno de uns 30 minutos, né? Começamos ali com uma apresentação do caso, depois a gente discute, eh, vamos identificar os sinais e sintomas e listar os problemas, discutir de que forma tratar, tanto de forma com um tratamento farmacológico e não farmacológico,
E chegamos então à prescrição e os comentários para que a gente possa evoluir nesse sentido. Tudo bem, gente? Vamos lá. Primeiro caso. Primeiro caso da Micânia levigata. Então, o foco é a farmacotécnica. Vamos apresentar o caso, fazer a anamnese, identificar os problemas e propor uma resolução dos problemas. Alguém se habilita a leitura, por favor? Posso ler. Uma mulher de 35 anos, casada, mãe de 2 filhos, ensino superior completo. É fisioterapeuta e trabalha em uma clínica de reabilitação neuromotora. Mora em uma chácara na zona rural, nega possuir animais de estimação. Tem diabetes mellitus tipo 2 e faz uso regular de metformina 850 miligramas, um comprimido 2 vezes ao dia com as refeições, e empaglifosina, que é o Jardiance, 10 miligramas, um comprimido uma vez ao dia pela manhã. Tem asma diagnosticada há 20 anos e faz uso regular de beclometasona, inalada com bom controle da doença. Nega outras doenças ou alergias. Está com quadro de tosse seca há 5 dias e iniciou por conta própria a usar xarope de guaco comprado na farmácia comum. Embora ela esteja se sentindo um pouco melhor, ela veio te procurar para saber se está fazendo alguma coisa errada. É. Obrigado, Mari. No estado Nada. físico, tem aí um bom estado geral, corada, hidratada, cianótica, é, sem icterícia, febril. E no exame cardiovascular, uma pressão boa, de 12/8, frequência cardíaca de 80, ok. Exame respiratório, uma frequência de 14 respirações por minuto. MV positivo, né, o murmúrio vesicular presente, simétrico, sem ruídos, respiração normal, sem esforço, abdômen e restante nada digno de nota. Tranquilo até aí, né? Quais as indicações clínicas desse fitoterápico, guaco, especificamente a Micânia levigata, para que serve esse medicamento? Então, na, na farmacopeia, nós encontramos ali essa indicação para alívio sintomático das afecções produtivas das vias aéreas superiores. E nós encontramos também outras indicações, como, por exemplo, nos quadros de tosse, como bronco, está tampado aqui, broncodilatador e expectorante. Quais as possíveis contraindicações desse medicamento? Então, a gente sabe que ali, durante a gestação e lactação, também para menores de 12 anos, ele não é indicado. Alguém quer comentar? Vamos lá. É, o que acontece? Se a gente observar a bula e também os documentos oficiais, a gente vai observar essa contraindicação, né? Então, lembrando que de 2 a 12 anos, uma criança pode fazer uso? Sim, mas isso deve ser feito por um pediatra, né? Isso, então, requer uma prescrição, tudo bem? Uso contínuo, não pode passar de 15 dias. O tratamento, ele pode ser repetido se necessário, depois de um intervalo, né? Fazer um washout ali de pelo menos 5 dias. Doses acima das recomendadas podem provocar vômitos, diarreia, além de provocar sintomas dispépticos, então, esse desconforto gástrico, gastrointestinal, e não utilizar em caso de tratamento com anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, nem simultaneamente a anticoagulantes, pois as cumarinas podem potencializar o efeito dos medicamentos e antagonizar a atividade da vitamina K. Então, tem um risco aí de sangramento, certo? O uso prolongado pode provocar taquicardia, vômito, diarreia e recomenda-se maior critério na administração do guaco em pacientes com quadros respiratórios crônicos não diagnosticados,
devendo se afastar a hipótese de TB e também de CA, ok? A gente está num grupo pequeno, então gostaria de ouvi-los em relação ao que mais poderia ser perguntado para essa paciente. Eu acho que, como ela é uma paciente diabética em uso aí de duas medicações, talvez o xarope não seja a melhor opção pela quantidade de açúcar, né? Tem uma formulação do xarope de guaco que ela é sem açúcar. Então, como não ficou especificada aí qual ela escolheu, mas tem uma formulação industrializada que ela é sem açúcar. Então, talvez orientar aí como uma melhor opção. Muito bom, Lívia. Isso mesmo. Essas formulações, xarope Edulito, são esses sem açúcar. Então, você viu? Não ficou especificado, a Lívia tá de olho. Que xarope é esse que você tá tomando? Belmiro, assim, como Sim. ela é uma paciente que mora, né, numa zona rural, Uhum, aqui em Minas Gerais eu perguntaria para ela como é que seria o consumo de couve, mostarda, vegetais verdes escuros, sabe? Porque aqui o pessoal tem o costume de comer assim diariamente, né, com angu, feijão, né? É uhum. do hábito da alimentação, né? E a gente sabe que esses alimentos, né, que são ricos em vitamina K, têm uma interação medicamento-alimento potencial aí com o guaco, sabe? Eu faria essa pergunta para ela também. Ótimo. Como é a alimentação? Se é rica em vegetais escuros, perfeito. Perguntaria também como que ela faz o uso do guaco, porque não está descrito, tipo, quantas ml ela toma, quantas vezes por dia, acho que é importante. Outra coisa também do quadro clínico que ela não está descrito também, só está dizendo que é uma tosse seca há 5 dias, mas, por exemplo, tem sintomas associados, teve febre, coriza, enfim, espirro, só para fazer diagnóstico diferencial mesmo, saber qual a causa da tosse, né? Perfeito. Aí, gente, será que seria legal fazer um PPD? Né? Um teste de Covid? Então precisa investigar mais, né? Tem poucas informações ali. Legal. A Daisy também abriu o microfone. Né, que eu fiz algumas anotaçõezinhas aqui também, né? Eu não me lembro quem foi a Mariane que acho que falou, né, desses sintomas associados. Eu também perguntaria isso, se ela teve febre, teve alguma dor de garganta, dificuldade de dormir, cansaço, se ela teve contato também com algum agente alergênico, porque como ela relata uma tosse seca, Hum, não me pareceu, logo que eu comecei a ler o quadro, algo respiratório, de secreção produtiva, alguma coisa assim. Eu achei que era algo mais alérgico. Então, assim, se ela teve contato com alguma. Teve obra em casa, se ela limpou a casa, se tinha poeira, se ela já teve esse quadro, já apresentou o quadro anteriormente, enfim, para ir histórico. rastreando, né? Muito bom. A parte ambiental, né, a ser considerado, pensa aí, tem animal, tem uma reforma em casa, no vizinho, Aham. tudo isso. Boa. Eu perguntaria também se ela teria algum outro exame dessa asma que ela relata, né? Uma espirometria, Uhum. né? Porque Ótimo. ela fala que ela há um certo tempo, né? Mas ela também poderia, a gente estar perguntando se ela teria um outro exame de acompanhamento. Uhum. Será que pode ser secundário a esse quadro? Sim, Uhum. Precisa ser investigado. Muito bom, Graziela. Algo mais? Para a gente não deixar passar, professor Fábio. Boa tarde. Tudo bem? Vim interromper vocês um pouco aqui para dar boa tarde. Imagina, muito Já tem gente que eu bem-vindo. conheço aqui, já tô Já vendo tá- as Boa carinhas. tarde. Oi, Lívia. Oi, tudo bem, pessoal? Boa Garziela. tarde. Boa Então, tarde. ó, eu não vou interromper, não. Só vim desejar para vocês um ótimo curso. Agradecer por vocês estarem aqui sábado à tarde, se dedicando à fitoterapia para o Brasil. Dizer que vocês foram muito aguardados. Teve muito trabalho para isso aqui acontecer, mas está acontecendo. Então, aproveitem e curtam, aproveita bastante esse tutor nota 10 que vocês têm aqui, que é o Belmiro, viu? Então sejam bem-vindos, não vou atrapalhar mais, boa discussão. Tchau. Legal. Obrigado, Fábio. Querido, né, gente?
Estamos muito bem assessorados com o nosso coordenador. Então, dando sequência, mais algum ponto que vocês gostariam de comentar quanto às possíveis perguntas? Lívia, algo que escapou? Tem uma questão também que a gente aprendeu, foi bem reforçada no nosso curso, da questão do uso da folha fresca do guaco para fazer o xarope, né? Que muitas pessoas têm esse hábito e pode acontecer aí uma contaminação fúngica e uma degradação da cumarina num componente tóxico. Então, se ela prepara esse xarope em casa, tem que ser muito bem orientado, que tem que usar a folha fresquinha mesmo. Não pode ficar enrolando com a folha em casa. E como pessoas têm hábito de preparar esse xarope já de muito tempo, então acho que vale também dar essa conversada. Muito boa essa escola por onde você passou. Professor Fábio aí. Pois é, essa sua fala é meu último slide do caso. Você já foi lá na ponta. Mas é isso mesmo, já que estamos discutindo forma farmacêutica, né, a importância de usar folha fresca ou se optar aí pela seca, mas ela deve ser devidamente seca. Né? Então, assim, pensar numa folha 80% água. Então, assim, de que forma? Deixar no sol, a gente sabe que perde muito ali das propriedades dos metabólitos secundários, né, dos princípios ativos. Então, assim, o ideal é um local com circulação. Então, em casa, a gente não tem uma estufa com controle de temperatura, né? Então, de que forma? Então, espalhar isso numa bandeja onde não fiquem muitas folhas uma em cima das outras e assim consiga secar adequadamente. Mas se tiver ali a planta fresca, então ter esse cuidado de rasurar, né, para melhorar o contato, a superfície de contato e conseguir tá extraindo. Muito bom, muito bom. Algo mais, gente? Vou voltar aqui no compartilhamento, então. Pronto, ela trouxe o vidrinho aqui. É esse xarope de guaco, que é de é, meio ml por 5 ml. Olha que diferente, né? Geralmente a gente vê miligrama por ml. Então, e o paciente tá aqui, ó, tá fazendo uso da seguinte forma: 15 ml. Tô com uma barrinha aqui tampando, não tô conseguindo ver. 15 ml, uma colher de sopa. Quantas vezes ao dia, gente? 3 vezes ao dia. Ótimo. Então, a posologia está adequada, mas a gente vê que esse não é um xarope edulito, é um xarope comum. É, Então, tem alguns exames recentes. A paciente trouxe ali uma hemoglobina glicada de 6,5, uma glicemia em jejum de 112 e o hemograma e lipidograma normais. Outra pausa para discussão. Vocês fariam algum exame rápido hoje? Está com o paciente na sua frente. Eu não sei auscultar pulmão, mas se eu fosse médica, eu auscultaria. Ótimo. Sim. Acho que tá descrito o exame físico dele, a ausculta pulmonar tá normal. Eu entendi assim, que era Eu não além me do que lembro. está descrito, o que que você faria? Mas como eu vi que estava descrito lá, Eu não lembro. Sim, ausculta Eu normal. acho que dá para fazer um destro ou HGT, né? Cada lugar tem um nome, mas acho que um destro vale a pena para ver como é que tá a glicemia no dia. Uhum, E talvez um teste rápido de Covid ou de influenza, dependendo da época do ano que for o caso, eu acho que vale a pena. Apesar dela não ter relatado febre ou outras uhum, complicações, e o padrão respiratório tá bem bacana no exame físico, né? uhum. Só para descartar a hipótese mesmo, né? Ótimo. E aí, vamos fechar com a Lívia? Seguindo, então. Foi feita essa glicemia. Ótimo. Acatamos a sugestão e marcou ali 156 miligramas por decilitro, no caso ela estava em jejum. E aí, tá ok, gente? Ela é diabética.
Qual que é a meta? Qual que é o alvo? Bom, para paciente não 99 miligramas por decilitro? Não sei pode. se. Dani, essa é a meta para paciente não diabético. Ah, sim, sim, verdade. Isso. E para paciente diabético, até 130, entre 80 e 130 é uma Hum, boa meta. ótimo. Então tá um pouquinho acima, né? Não tá ainda com uma certa acidose aí, não tá gritando, mas tá alterado. E se fosse, por exemplo, num ambiente hospitalar, né, pensar que tá, tem um medicamento, tem açúcar, o que que você vai fazer? Ah, vou queimar com a insulina. Mas não é a realidade, né? Então, e nós temos alternativas com outras formas farmacêuticas. Então, aqui, em relação à contraindicação, a asma, ela pode ser agravada por diversos fatores, incluindo infecções respiratórias. Uma das colegas comentou, tem que investigar, tem que, né, ver melhor como é que tá essa asma. Exposição de irritantes também foi comentado, né, fumaça de cigarro, poluição e condições alérgicas, também observado. Fundamental que o paciente tenha um diagnóstico claro de que a asma esteja sendo monitorada por um profissional de saúde, né, considerando que é um problema crônico. Agora, olhando para as interações medicamentosas, o paciente ele já faz uso de medicamentos para controlar o diabetes. Né? Tinha ali uma biguanida, né, metformina e o Jardiance. É, então, é crucial avaliar possíveis interações entre fitoterápicos, e medicamentos antidiabéticos. Algumas plantas podem afetar os níveis de glicose no sangue, potencializando ou reduzindo o efeito dos medicamentos. Então, ninguém lembra algum medicamento que possa aumentar a glicemia? Aumentar. Não é o nosso foco aqui, ninguém não quer aumentar, mas é, caso o paciente esteja fazendo uso, por exemplo, de Alcaçuz, pode aumentar a glicemia, né? Aí existem outros que têm o efeito justamente hipoglicêmicos, né? Que podem estar diminuindo, famosa pata de vaca. Ô, Belmiro, Oi, sim. ela usa, ela também faz, eu imprimi aqui, ela faz o uso regular da beclometasona inalada também, né? Ah, tem um corticoide que Tem aumenta. um corticoide. É, olha que bom, Grazi. Isso mesmo. Isso mesmo. Então a gente sabe que tem uma elevação da Ela, PA, da glicemia, sim. Uhum. Boa. Que ela também não fala dosagem, né? Só fala uso regular, né? Uhum. É, esse ponto fica ali bem vago, precisa investigar. Essas foram as informações que ela passou. Então, é que precisa especular um pouco mais. E, então, me ajudem. Quais são os problemas atuais desse paciente? Porque chega ali com um caminhão de coisa e por onde começar. Então, vamos ali já começar a pensar num plano terapêutico. Mas quais são esses problemas atuais? Grazi acabou de falar da asma. O que mais que ela tem? Ela está com essa tosse seca, né, há 5 dias. Ótimo. Tem o diabetes. Diabetes, RAS, né? Também ela é hipertensa. Uhum. Precisava ver também a alimentação dela, né? Como que é a alimentação dela, né? Uhum, ótimo. Alimentação. E se ela é mãe de dois filhos, provavelmente ela é uma pessoa sobrecarregada e trabalha fora ainda. Então, o que piora o diabetes e a asma dela bastante. Muito bom, Lívia. Fato. Então, já temos aí uma listinha de problemas. Asma, diabetes. Desculpa, gente, eu falei RAS, mas RAS é do outro caso. Do SENE. Esse aqui é diabetes. Essa tosse aguda, que é o que trouxe ela, né, ali até o serviço.
Aí uma hipótese, será que é pós-viral? Não, porque ela relata ali também algumas gripes. E já foi identificado de início esse xarope com sacarose. Então, essa forma farmacêutica é a melhor? Acho que a Lívia já também comentou sobre isso, né? Existem outras formas farmacêuticas que poderiam ser utilizadas? Falamos do xarope Edulito, sem açúcar. Então, aqui tem ah, a forma farmacêutica do, do xarope de guaco. Olha a quantidade de açúcar que vai, a quantidade de açúcar nessa composição. Olha no quadro 2, a gente consegue ver aqui, ó, 85% de açúcar. Então, como alternativa, tem essa fórmula simples 2 que já tem aí a sacarina ao invés do açúcar, né? Então, existem sim alternativas caso opte por essa forma farmacêutica em xarope. E quais poderiam ser as formas farmacêuticas? Poderia fazer o chá, né? O chá medicinal. Ótimo. Então, tá aí uma preparação extemporânea. E outras também. A gente pode, dentro dessa, pode ser por infusão, decocção, vamos entrar nesse detalhe também já já. Tintura, extrato fluido, xarope dietético, extrato seco, droga vegetal em cápsula. E então, supondo que essa paciente tenha disponível a planta na unidade de saúde, no quintal de casa, que formas de preparo poderiam ser sugeridas, né? De que a gente vai orientar esse paciente? Só tem um tipo de guaco? Como que é isso? O difícil é identificar, né? Quem que é aglomerado, quem que é levigato. Não temos biólogos aqui na sala, taxonomistas. Meu Deus. Então, assim, na literatura, até é, parece que tem até uma certa confusão entre a levigata e a glomerata. Então, não, de fato, não é algo tão simples identificar as espécies, né? Só Bom, trazendo uma mudinha lá da Até na farmácia da farmacopeia natureza. é difícil. opa, tudo bem, Leonardo? Tudo bem. Leonardo, eu não consegui ouvir o que você falou, mas é que do que a Grazi comentou agora, sendo uma espécie de planta certificada, né? Então, quem sabe que é aquela mesmo, né? É isso, né, Grazi? Sabe de onde vem a procedência. Porque eu trouxe uma lá da farmácia da natureza. Boa. Leonardo, você pode repetir, por favor? Até a farmacopeia não especifica muito bem entre as duas formas, né? Entre as duas espécies. É, Assim, é complicado, assim. Mas pois é, trabalha com farmácia viva, colegas meus trabalham. Isso não é muito fácil, não. exatamente. Ó, tô aqui, tem então a glomerata. E existe também a levigata. A gente sabe, inclusive, que a levigata ela tem um potencial, ela tem uma quantidade de cumarina muito maior do que a glomerata. E aí, voltando aqui para o nosso caso, opa, apresentação aqui. Quais seriam as formas de preparo? Então, pensando assim, em casa, gente, que tem mais prático para fazer uma preparação extemporânea mesmo, né? Então, assim, colocar as folhas, olha, tô pegando aqui exatamente como consta lá na farmacopeia. Ó, se a gente, vou até voltar aqui na Levigata, preparação extemporânea é a fórmula número um, folha. Então, aí, 0,5 em uma xícara, né? 150 ml. Preparar por decocção. A gente sabe que a glomerata, ela é muito mais
rígida. A Levigata até poderia ser por infusão, né? Mas aqui, ó, você vê que ele tá falando folha. Qual folha que é essa? Então, considerando a proporção indicada na forma, utilizar folhas secas e rasuradas. Então, ainda que seca e rasurada, não está sendo indicado ali a infusão para essa espécie, mas sim a decocção. Alguém tem experiência com essa preparação, com a preparação dessa espécie de alguma forma diferente do que consta na literatura? Queira comentar? Então, no laboratório a gente só faz extração mesmo por maceração ou percolação. Nunca fiz. Mas assim, eu não achei que fosse fazer por decocção, apesar de eu não conheço a diferença muito assim na prática, né, das duas folhas, mas não me parece que é algo assim tão parecido com lenhoso que merecesse fazer uma decocção, entende? Mas é a indicação do formulário, né? Porque assim, a gente conhece a decocção como um processo mais para a parte de casca, né? Entre casca, e Uhum. aí é folha. Tem Rizomas. algumas outras folhas também que são mais duras também, que é indicado a decocção, mas eu acho tão severo isso, né, para folha. Pois é, então eu acho que usar de uma regra, folhas, flores, infusão, cascas entre cascas, rizomas, decocção. É, assim, existem as exceções, né? Acho que é legal para a gente ficar atento que existem casos, são casos e casos. Tudo bem? E aí, seguindo, nesse caso. Eita, eu tô clicando no botão errado aqui. Pronto, apresentação. Então, Belmiro, oi, Grazi. em relação às espécies, Levigata, Glomerata, seria, no caso, o teor de cumarínicos. Isso. A quantidade de cumarina na Levigata me parece que é em torno de 10 vezes maior do que a Glomerata. Leonardo tá balançando a cabeça, é isso mesmo? Então, por isso acaba, muitas vezes, se você tem essa espécie, com uma maior potência, acaba optando por ela. O que está disponível na Rename, na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, é a Glomerata. Então, tá, mas se eu quero colocar no meu município a Levigata, show. A questão é o financiamento. Então, os municípios eles recebem recurso para atenção básica e quando eles acabam optando por esses medicamentos que compõem a Rename, né, essa lista essencial, essa cesta básica, então esse recurso pode ser utilizado para a compra desses medicamentos. Caso ele acabe optando por uma outra espécie, é com recurso próprio, certo? Então, entrando nesse detalhe aí do financiamento. Eu tenho que fazer até uma diferença, então, da espécie. Sim, é. E como a Daisy até observou, não é simples, não é simples. Porque se é uma folha jovem, se é, se- a questão do sol, porque uma é mais triangular, a outra, olha, assim, eu particularmente assim, enquanto farmacêutico, eu acabo não me aventurando na identificação. Se eu sei de onde vem, ela é certificada, eu falo, pronto, então é isso. Agora eu ir lá na folhinha e confirmar, essa daqui é a Levigata, essa é a Glomerata, assim, não me sinto seguro. Então vai de Micânia SPP. Ok. Nós temos aí alguns materiais que ajudam a também orientar o paciente com essas doses.
caseiras, né? Uma colher, uma sopa cheia. É, então, lembrar que aí a orientação para fazer por decocção, aglomerata sempre decocção, a levigata até pode se fazer por infusão, né? Lembrar então de rasurar ela. E chegamos então ao ponto que também a colega ali comentou a respeito das plantas secas, né? Eh, se não forem secas de forma adequadas, então pode formar fungo. E aí que está o problema dessa espécie. É, a cumarina pode se tornar ali, então, o dicumarol, que esse tem um efeito anticoagulante. Portanto, se for secar, tem que ser feito realmente com muita, muita segurança, né? Então, tem ali fresco, opte pelo fresco. Luciana, eu vi você super atenta agora. Quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Na verdade, eu não sei se é um saber popular, mas fala que durante a decocção da folha, ela vai soltar um cheiro característico, aí já vai estar ok o chá. Agora eu não sei se isso é verdade, se. Eu já ouvi falar, né? Queria até saber se alguém tem essa informação. Hum, legal. O guaco cheiroso é, remete à levigata. Ela tem esse cheirinho da cumarina, lembra muito. Ajudem, gente, qual que é o nome? Lembra um pouco de vanila, né? Um pouco de baunilha. Ela é bem docinha, assim, gostosa. É, então, usar isso também como parâmetro para identificar. Esse é o guaco cheiroso. Esse não é. Sei, acho muito, muito sensível isso, muito, muito delicado. Mas na preparação, o que você comentou é assim, na hora que liberar a fragrância, o aroma, o chá tá pronto. Foi isso que você disse? No saber popular, eu não lembro onde que eu fiquei sabendo disso, mas Uhum, durante a preparação tem um cheiro característico, né? uhum, Aí falaram, tipo, espera um pouco e pode desligar o fogo que tá pronto. Mas eu já sabia que era por decocção por saberes populares mesmo. decocção, 5 minutos. Interessante abafar, né? Porque nessa evaporação também, se olhar ali, colocar um pires em cima da tampa, você vê que tudo isso deve ser bem aproveitado, não despreza que tá ali, esses voláteis. Então, ali tem uma fitoquímica muito rica com essas propriedades que a gente busca. Quanto a esse primeiro caso, algum comentário? Podemos seguir para o segundo. Deixa eu ver aqui o tempo, tá dentro da nossa expectativa. Leonardo, você chegou agora, todo mundo se apresentou, você perdeu, mas a gente quer conhecer um pouco do Leonardo. Quanto coloca o segundo caso, pode ser? Pode. Eu sou Leonardo, sou farmacêutico da Prefeitura do Recife e do governo do estado também. Com dois vínculos e tenho interesse, né, em saber mais sobre fisioterapia, né? Até porque o município está falando isso agora bastante. Tem a Marise e tem a Niedia que estão querendo colocar isso lá. Aí eu interessei e vim para saber mais sobre o curso, para me atualizar e tudo mais, né? Opa, tá no lugar certo, bem-vindo, Leonardo. Belmiro, posso fazer uma pergunta antes de ir para o segundo caso? Por favor, Denise. Daisy. É porque assim, acho que a proposta é mais a discussão na farmacotécnica, né? Isso. Mas eu discordo do uso do guaco nesse caso dessa paciente, né? Não foi o foco, assim, mas não teria que ser prescrito uma outra planta para ela? Você vê que o caso parece que não está muito bem fechado, Não né? fechou, é. Tá redondinho. Esse caso, de todos os que a gente vai discutir ao longo do curso,
foi o único que a gente repassou, porque ele estava assim, ele tinha elementos que levavam a uma discussão quanto à necessidade, se a espécie era adequada para esse problema de saúde. E então, ali a gente estava sendo pautado. Gente, foca na forma farmacêutica. Foca na forma farmacêutica, que é a pauta. Mas o que você está colocando é realmente muito valoroso. Gente, será que é isso mesmo que ela precisa tomar? Então, você vê que. Eu também concordo com ela. Pois é. Isso foi amplamente discutido, porque você vê que até os elementos que foram dados não parecem ser suficientes para fechar o quadro e gerar uma prescrição, né? Com esses elementos, vocês sentiriam confortáveis em prescrever alguma outra planta medicinal, algum outro fitoterápico? Eu não sei, tem um xarope de peca que eu não sei se ainda é usado, Eu não que é sentiria. antimucígeno, né? Mas é porque tudo que é para tosse, geralmente é para essa questão da broncodilatação, tosse produtiva, que não é o caso dela. Então, assim, eu teria que ver alguma coisa mais para alergia, ao meu ver. Muito bem, eu pensei, É Posso que eu dar um acho. relato? Pode falar. pode. É, eu lembrei, por exemplo, de uma, que você falou alergia, lembrei de uma Eclipta prostata, né? Uma erva botão, pega bem casos alérgicos também. Mas enfim, você vê que ainda não tá bem fechadinho. Lívia? É que eu acho que essa paciente ela buscou mais alguma coisa para o sintoma e não para a doença em si, né? Então, o que eu posso tomar para tosse? E aí acabou ela mesmo decidindo por tomar o guaco, até acho que por ser mais acessível, né? Tá com tosse naquele dia, vai na farmácia, compra. O que que a gente tem disponível de forma industrial é o guaco, que tem muito em qualquer lugar, e tem o Edera, ele, também que a gente encontra já prontinho, porque se ela for manipular, às vezes, quando fica pronto, ela já até sarou. Então, eu acho que talvez, como ela é asmática, apesar dela não estar sibilando naquele momento, o guaco talvez seria, acho que, uma opção interessante para o sintoma da tosse. Uhum. Bom, acho que é quase unânime aqui que seria feita uma desprescrição e o caso precisaria ser melhor investigado. Muito bem. Gente, não deixem passar. Belmiro, Oi, oi, Grazi. seria uma equinácea também? Eu pensaria numa equinácea. A parte do sistema imunológico dela. Também uma equinácea purpúrea para aumentar essa imunidade. É, e equinácea seria ali contraindicado para pacientes imunossuprimidos, né, com uma doença autoimune, um transplante, algo assim. Hum. Nesse caso, é só pensar ali a questão, ela usa um corticoide já. Então, será que a gente precisaria depois desenvolver um pouquinho mais esse raciocínio, né? Então, um vai aumentar a imunidade, outro vai diminuir, mas o corticoide ele não está sendo utilizado para essa finalidade como o imunossupressor ali, né? Então, ali está o emprego dele, mas como um anti-inflamatório, antialérgico, né? No caso da asma. Então, pode ser uma alternativa, né? Até a priori, que não seja em xarope, né, Grazi? Tintura. Tintura, ótimo. Sim, uma ótima alternativa. Muito bem. Então, acho que a gente já pode seguir. Vamos para o segundo. Está compartilhado minha tela já? Não. Agora sim. Fechamos aqui o primeiro caso e vamos para o segundo. Então, esse segundo caso, né? Módulo um,
farmacologia, interação medicamentosa relacionadas a fitoterápicos. Desculpa que o erro é o caso 2. Então, o paciente usa diurético, tiazídico e um fitoterápico que é a sena alexandrina. Feminino, 45 anos. O paciente procura a atenção primária à saúde. E na anamnese, a queixa principal e a história da doença é de fraqueza há 10 dias, alterações nos batimentos cardíacos, com palpitações e cãibras. Ela tem aí no histórico hipertensão arterial sistêmica, também sobrepeso, obesidade, constipação intestinal, nega alergias ou outras doenças. Ainda como antecedentes, a pressão ela é bem controlada e tem aí dificuldade no controle do peso, com IMC que está um pouquinho elevado, né? Está com 30, e isso há um ano e meio. Os medicamentos que ela está fazendo uso, hidroclorotiazida, 50 miligramas por dia, que é uma dose considerável, né? Logo pela manhã. E também sena alexandrina, que é o CN, extrato seco, cápsula de 100 miligramas, tomando 2 à noite, há 5 meses. É, consta ali um bom estado geral, corada, hidratada, cianótica, anictérica, eupênica. No exame cardiovascular, a pressão 11/7, frequência 85, respiratório 16 batimentos por minuto, ausculta normal, abdômen globoso, de difícil apalpação, ausência de edemas nas pernas, IMC deu uma diminuída, né, de 30 para 28. Exames complementares, tem sódio 137, e ali está dentro da faixa. Potássio está em 1,2, então a gente consegue observar aí uma hipocalemia, né? Então, assim, ainda que discreta, mas está abaixo. Perfil lipídico, glicêmico, renal e hepático estão normais. Pausa para discussão, e nesse momento proponho aqui a gente fazer uma dinâmica um pouco diferente. Então, para quem estiver no computador, para escanear o QR Code, para quem estiver no celular, para entrar no site aí no Mente e digitar o código. Pode ser? Vamos discutir os sinais de alerta e a lista de problemas. Outra coisa que dá para fazer, opa, aqui ó, se alguém preferir, vou colocar aqui no nosso chat o link que já cai direto. Então, tá dando certo, gente? Pois quero ver o que vocês preferem. No primeiro formato e no segundo, agora com mente. Apareceu para mim uma tela. Quais seriam os sinais de alerta? É isso mesmo? Aí Isso. para a gente escrever 3 alertas? Tá legal. A- De 1 a 3, ó, já estão chegando aí. Palpitação, hipocalemia, fraqueza, fadiga, cãibras, palpitações. Legal. Temos aí já 5 participantes. E, e quais são os problemas? Ajudem a listar os problemas desse caso. Nossa, Belmiro, eu não consegui. Não? Quem tá falando? Não, é a Daniela. Deixa eu voltar. Parece que, assim, eu acho que eu vou ter que
cancelar algumas abas que eu estou abertas aqui para poder abrir o Mente, sabe? Que parece que deu um erro de cache aqui, eu vou ter que rever. Dani, tranquilo. Você tá onde? Você tá no celular ou no computador? Computador. Computador. Computador, se clicar direto nesse link que foi compartilhado no chat, dá certo. Ou se não, dá para abrir uma nova aba, colocar mente.com e só digitar esse códigozinho aqui. Eu acho que eu vou pelo mente.com e colocar o código. Vamos ver se vai ficar melhor assim. Que é bacana essa plataforma do Mente, né? Queria colocar uma opinião lá. Ai, Até colocar aqui, colocar o código aqui também no chat. Uhum. Interessante, a gente vai ter aí dois formatos. Depois quero a opinião de vocês, como que a gente vai seguir nos próximos encontros, né? Apesar que tá um grupo pequeno, então isso, né, permite que a gente possa tá conversando mais. Mas sim. vamos lá, vou seguir. Nós já temos aqui também uma lista de problemas. Aqueles que aparecem com maior frequência, a letra fica maior. Então a gente tem aí, ó, hipocalemia, constipação, foi a principal queixa, né, que levou o paciente até o serviço de saúde. Então, uso Esse uso prolongado, né? 5 meses de uso. Eu vou dando minha opinião aqui oralmente mesmo, Belmiro. crónico. Então, Deu um erro de cache aqui. Eu vou ter que abrir o prompt de comando para poder limpar meu cache. Ah, meu Deus. fica tranquilo, vamos interagindo por aqui. Tá, Não se tá preocupe. bom. Ó, temos aí 8 participantes nesse momento. Então, tem aí a lista de problemas. Tem, então, hipertensão, obesidade, é, desidratação, a, a hipocalemia, pronto. Tá aí, ó, perda de potássio, é, A, sem, do- a, sim, a própria dosagem desse diurético, né? Será quanto tempo ela está fazendo uso desse diurético, gente? 50 miligramas, tem dose máxima e em uso É, concomitante ao sene. Uau! isso. Então, já temos aí é, um, um bom levantamento em relação aos sinais de alerta e a lista de problemas. E são justamente esses, né? Então, ah, lembrando que os sinais de hipocalemia, ou seja, depressão de potássio, são fraqueza, câimbras e palpitações. O paciente está apresentando. E quais são os outros problemas? Né? Hipertensão, obstipação, constipação intestinal, que pode ser, né, por uma questão alimentar ou não, então isso precisaria ser investigado. A hipocalemia e ali fazer uma melhor gestão da perda do peso, que ela estava com um IMC de 30, chegou em 28, mas ainda dá para melhorar, concordo? E após os 40 anos, né, Belmiro, essa questão da constipação nas pacientes, né, do gênero feminino, assim, isso é muito comum. Menopausa, às vezes, também traz essa questão, né? Hum. Então, até mesmo do sobrepeso, né? Enfim, não sei se essa paciente já está, né, nessa fase de climatério, menopausa, mas, né, a questão de atividade física, também consumo de água, né? Eu acho que tudo isso Uhum. contribui aí, né, caso esteja em déficit, né, para essa constipação dela também, né? Perfeito. Todos os fatores são importantes aí para colocar o intestino para funcionar. Legal. Então, e qual seria a causa dessa hipocalemia? Qual poderia ser a causa? Foi um ponto que chamou bastante atenção aqui do grupo. É o próprio uso do laxante, né? O uso do laxante faz essa depressão de potássio Uhum. e da hidroclorotiazida também, né? O HCTZ ele não é poupador de potássio e ainda. Não, É, ele é o contrário. Historiador. Uhum, muito bem. Então identificamos um caso aí de interação, né? Então temos aqui algumas informações que corroboram tudo que
que vocês têm comentado. A hidroclorotiazida é um diurético tiazídico, ele é amplamente utilizado no tratamento da hipertensão arterial sistêmica e um dos efeitos adversos é a hipocalemia, né, a diminuição do potássio. O sene, por sua vez, ele possui compostos antraquinônicos e apresenta essa ação laxativa por aumentar a velocidade do trânsito intestinal. Um efeito adverso pode ser observado, que é também a hipocalemia. Pelas observações clínicas e laboratoriais, né? Então tem exame ali do paciente. A hipocalemia significativa pode ser acarretada pela interação desses dois medicamentos, né? Do sene e hidroclorotiazida. De Isso acordo. é, além disso, do tempo, né, que está usando, muito tempo, a hidroclorotiazida, porque essa medicação era para usar no máximo 7 dias, ela está usando o CN há muito tempo, então poderia ser isso, né? Perfeito. Até deixei aqui separadinho o sene. Cadê? Deixa eu ver se eu estou no medicamento certo. Aqui. Sene alexandrina. Estamos aqui no memento fitoterápico e consta aqui o tempo de utilização. Está compartilhada a tela? Aí. Contraindicado por mais de 2 semanas. Então, isso tem que ser muito bem monitorado. Ok. Voltando para o nosso caso, vamos ao plano de cuidados? Então, convido vocês novamente a entrar lá no Mente para que vocês possam colocar a contribuição no plano de cuidado desse paciente. Você pode colocar o link? Porque eu não estou conseguindo ler o QR Code. É o mesmo link, Ih, o link que tá no chat. tá. E tem 2 contribuições. Mais um minutinho aí. Nossa, agora destravou e chegou, chegou tudo. Vamos ver aqui. É, nova coleta de potássio, uma outra fórmula, reposição do potássio, revisão medicamentosa até uma desprescrição, substituição da droga, reeducação alimentar, atividade física e alimentação. Ó, o que está aqui mais forte. Retirar o sene, ingestão de água, substituir por psyllium. Opa, pois eu quero escutar mais sobre isso. Suspender o sene e hidroclorotiazida. Então, vamos também conversar sobre isso. Interação medicamentosa, a troca do diurético, um eletrocardiograma e um raio-x de abdômen. Ótimo. Hidratação. Alguém quer comentar? Então, educação de saúde, acho que entrou aí no radar do grupo, né? Então, a gestão dessa perda de peso, a reeducação alimentar, a ingesta hídrica, evitar ali uma automedicação, até o que parece, ela está fazendo uso por conta própria, né? Sem orientação, o SENE.
rever a dose do hidroclorotiazida, ou, né, ou até suspender, mas lembrando que isso deve ser encaminhado ao médico de origem, se possível, né, para que ele faça essa retirada. Encaminhamento ao médico, alguém acha que seria importante encaminhar esse paciente para uma urgência? Eu acho importante fazer um raio de abdômen, porque ela está com um abdômen bastante doloroso, pelo jeito. Ela pode estar até com uma obstrução intestinal. Não sei o quanto esse seno estava funcionando. Ela é uma paciente bem constipada. Eu acho que vale fazer um eletro. Se ela tem hipocalemia e palpitação, ela pode estar fazendo uma arritmia também. Então, acho que vale dar uma olhada. Né, lembrou bem de um ponto lá da anamnese, né? Abdômen globoso, dor na palpação, ótimo. Então, um ultrassom e um eletro, né? Ela precisa ir para um serviço de urgência para que então consiga ver como é que tá aí esse coração, né? Com a hipocalemia e, se necessário, fazer uma reposição ali endovenosa e seguir com uma reposição oral de potássio. Estão de Ela acordo? teve essas queixas de cãibras também, né? Uhum. Exato. E tudo vai ao encontro desse quadro, né? Então, assim, fecha ali. É uma hipocalemia, não somente laboratorial, mas ela está sentindo, né? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Pensando no prolongamento do intervalo QT. Então, precisa sim fazer um eletro. E muito boa a sugestão. A gente nem tinha colocado aqui, Lívia, mas também fazer um ultrassom. E foi muito dito aí sobre a suspensão do, da cena alexandrina, do Sene. Mas o paciente tá ali com uma obstipação intestinal e que vai travar tudo. Então, a educação em saúde, né? Então foi dita alimentação, água, atividade física e algum outro fitoterápico que poderia ajudar. Teve ali uma sugestão já na nossa nuvem de palavras. É, alguém gostaria de comentar sobre essa sugestão de outro fitoterápico? Eu coloquei o psyllium porque eu acho que ele não vai dar essa reação, né, adversa de hipocalemia. Ele vai ajudar com fibra, né, entumecer ali, puxar água e favorecer a defecação, né? Ótimo. Con- Concordo, Daisy. Então, assim, o Psyllium seria um tratamento, aí, diria até de primeira escolha, né? Uma das primeiras escolhas na substituição do Sene, que está fazendo uso, justamente por ajudar nesse trânsito intestinal, também auxilia na redução do peso, né? Então, quando comparado a outros fitoterápicos, esse é um dos que apresenta melhores resultados. Depois a gente vai falar mais em síndrome metabólica a fundo, aí do cardápio que nós temos no arsenal fitoterapêutico, mas de fato ele é uma boa alternativa, além de ajudar no perfil glicêmico e lipídico. Ótimo. Algum outro? Fechamos com a sugestão da Daisy. Gostei muito também. Introduzir a chia também, Belmiro, no caso? Uma chia na alimentação dela? Ótimo, ótimo. Pensando ali acaba saindo um pouco dos, dos fitoterápicos, né? Quem falou? Me ajuda. Deixa eu identificar. Grazi, Grazi, agora eu tô Grazi. com você. Olha, então, Grazi, a chia ali acho que já entra mais nos alimentos, né? Mas ele tem esse efeito de ajudar no trânsito intestinal. Então, dá uma hidratada, me ajuda, hidrata ali a semente e ali como seria a prescrição, como seria o uso da chia? No caso, introduzir na alimentação dela, né? Uhum, entendi. Com uma alternativa, então aumentar a ingesta de fibras e, Uhum. e
Acrescentar uma Uhum. chia. Maravilhoso. Tem muita gente usando agora aquele overnight oats. Não sei se você já ouviu falar. Você bota assim um pouquinho de leite com aveia, bota chia, deixa overnight mesmo, né? Deixa de um dia para o outro. E aí ele, né, entumece a chia e você toma aquela mistura, né? Ajuda bastante aí nessa. E também na saciedade, né? Que se ela é uma paciente já está com obesidade, Obeso. né? É verdade. Ajuda na saciedade. Gostei, gostei. Grazi, muito boa sugestão. A Daisy também fechou contigo. A mulherada tentando emagrecer usa chia também. É, Mas é. a gente também tem que reforçar com ela a ingesta da água, né? Porque Uhum. psyllium, no caso a chia, mas ter uma boa ingesta da água, né? Para poder ter o resultado. Bem lembrado. Isso mesmo. Não adianta só usar a fibra, a chia e não tomar água. Isso mesmo. Gente, dentro da nossa programação, nós tínhamos esses dois casos. Eu quero agradecer aqui a participação de vocês, porque a intenção é justamente essa, dessa troca. E eu percebo que a gente está num grupo muito rico, bem variado, e isso só torna as nossas discussões ainda mais valorosas. Antes de encerrar, alguém gostaria de é, colocar algum ponto de dúvida, fazer algum comentário? Só o agradecimento pelo esse conhecimento, pelas suas dicas, não, são essas participações, que hoje eu fiquei um pouco só ouvinte, meio. Achei muito interessante essa didática utilizada de participar. Já consegui no final só, também me atrapalhei aqui com o celular, mas eu consegui no final. Maravilha. Obrigada, professor. Imagina, também estou muito, muito feliz com a participação de todos, porque é, é só assim que a gente consegue realmente construir algo melhor. Ninguém faz nada sozinho. E, aproveitando esse gancho, o que que vocês preferem? No primeiro formato, para interação, ou no segundo formato, com mente? é, Quero o que vocês decidirem, a gente vai estar seguindo nas próximas. Professor, eu acho que pode manter as duas abordagens, achei legal, porque a gente Eu interage um tinha, pouco com novas metodologias de aprendizagem também, sabe? Eu achei bem interessante Verdade. isso. Eu achei Não bem sei, legal. assim, ficar aberto aí para os colegas também, né, gente? Assim, foi a impressão que eu tive, eu achei muito boa, muito bons, né, os dois momentos. Uhum. Ótimo. Vocês estão de acordo, então? Podemos Sim. bater com mente? Legal. E aí quem não conseguir Sim, na hora, participa ao vivo mesmo, né? Isso aí. Abre o sim. microfone, fala, comenta. Porque não é porque a gente está comentando no mente que a gente vai deixar de abrir o microfone, falar, comentar no chat. É só uma forma de a gente organizar um pouquinho as ideias, otimizar o tempo também. Ali a gente tem um cenário, né, um painel para identificar todas as contribuições e então bola para frente. Maravilha. Então, bem democrático. Legal. Gente, 2 metros bons, legal. Então seguimos assim, obrigado. O segundo módulo já está aberto, então bons estudos. Conforme forem surgindo as dúvidas, vocês podem chamar e estou à disposição e até o nosso próximo encontro. Obrigado. Obrigada a vocês. Boa Boa tarde. tarde, Boa gente. tarde. Tchau. Obrigada. Boa Obrigada. tarde. Tarde, obrigada. Obrigado, boa tarde.